Será que o amor não pode ser alguma coisa que, que, que seja brilhante, né? E que ao mesmo tempo não seja chato, né? Porque a gente tem a noção de que o amor é uma pilha, né? É uma coisa assim fantástica que a gente fica alucinado quando a gente está amando, e depois aquilo vai arrefecendo, aquilo vai ficando morno, aquilo vai ficando meio sem graça, e depois a gente se acostuma e a gente costuma achar que isso é amor, né? A gente tem uma crença de que os relacionamentos começam sempre com paixão e depois eles se transformam em amor. Como se fosse assim, tipo banana verde, né? Banana verde, aí amadurece, fica amarela, como se fosse uma fruta. Então assim, é paixão que depois se transforma em amor. Caramba, será que é assim? Será que sempre tem que ser assim? Então, vem comigo nessa live que a gente vai conversar sobre isso e pode ser que você se surpreenda com algumas coisas que eu vou falar aqui hoje. Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Arilha, advogado, mediador, especialista em psicologia positiva, e você está entrando aqui nesta live do Projeto 2021. O Projeto 2021 são as lives que a gente faz todos os dias nas redes sociais às 20 horas e 21 minutos e de segundas, quartas e sextas, especialmente aqui no Instagram com você. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, você que está chegando. Nossa, já tem gente pedindo para participar. O Projeto 2021 tem uma característica muito especial. Em todas as lives, as pessoas têm a possibilidade de entrar comigo ao vivo para a gente conversar, para a gente bater um papo, para a gente esclarecer qualquer dúvida que você tenha, para a gente conversar sobre o assunto que estiver te incomodando, te deixando um pouco insegura, um pouco preocupada. Aqui eu abro a câmera para você, abro o microfone para você e a gente tira as dúvidas que você possa ter em relação a como construir a sua felicidade, como construir uma vida melhor para você, como construir um relacionamento brilhante com as pessoas que estão ao seu redor e principalmente com aquelas pessoas que você mais ama. Então, vem comigo nessa live que a gente vai falar sobre um assunto muito bacana. Eu vou fazer um exercício com você depois, como eu faço todas as lives, a gente vai fazer um exercício sobre como melhorar suas habilidades de relacionamento e você vai ver como tudo isso pode ser transformador na tua vida. Feito? Então, 3, 2, 1, vem comigo, vamos começar essa live. Bom, olha, tem 2 pessoas pedindo para participar. Deixa eu dizer o seguinte, você pode pedir para participar. Eu vou dar todo o conteúdo dessa live, vou cumprimentando as pessoas, a gente vai conversando muito rapidamente e depois, no final da live, eu vou chamar as pessoas para virem comigo para a gente conversar, tá? Então, fique à vontade para pedir, você deve saber como pede, é só você clicar nesse maisinho aqui que tem uma câmera de filmar e aí você fica na lista para participar comigo, tá? Eu peço muito que você me dê um coraçãozinho aí, coraçãozinho faz a alegria de quem cuida aqui do Felicidade, não só a minha, mas de toda a equipe. Compartilha essa live, compartilha isso com os seus amigos, com as suas amigas. Para compartilhar é muito fácil, é você clicar aqui no aviãozinho e aí aparece todas as pessoas que estão lá na sua lista e você pode selecionar com quem você quer participar. A gente vai falar sobre relacionamentos hoje, né? Você sofre, você ama, sofre, chora por amor? Coloca aí para mim, você ama, sofre e chora por amor? Você vai ver que a gente pode fazer muita coisa a esse respeito. Será que amar sempre dói? Será que amar sempre é uma coisa que nos tira do nosso eixo, que nos desequilibra? Será que o amor é sempre assim? Será que sempre tem que ser desse jeito? Será que o amor não pode ser alguma coisa que seja brilhante, né? E que ao mesmo tempo não seja chato, né? Porque a gente tem a noção de que o amor é uma pilha,
né? É uma coisa assim fantástica que a gente fica alucinado quando a gente está amando, e depois aquilo vai arrefecendo, aquilo vai ficando morno, aquilo vai ficando meio sem graça, e depois a gente se acostuma, e a gente costuma achar que isso é amor, né? A gente tem uma crença de que os relacionamentos começam sempre com paixão e depois eles se transformam em amor, como se fosse assim, tipo banana verde, né? Banana verde, aí amadurece, fica amarela, como se fosse uma fruta. Então, assim, é paixão que depois se transforma em amor. Caramba, será que é assim? Será que sempre tem que ser assim? Então, vem comigo nessa live que a gente vai conversar sobre isso e pode ser que você se surpreenda com algumas coisas que eu vou falar aqui hoje. Mas eu quero contar para vocês uma história, para as coisas que eu vou falar, né? Eu gosto de criar sempre um contexto que faça diferença na maneira com que você acessa o conteúdo do Refelicidade. É muito importante que eu te contextualize, que eu te dê um pano de fundo das coisas que eu trago para você aqui, de modo que você não entenda que esse conteúdo do Refelicidade seja um tipo de receita, que seja um tipo de como é que fala? De decoreba, o que é que você tem que fazer ou não tem que fazer. O que eu trago aqui é ciência, o que eu trago aqui são descobertas em relação ao comportamento humano, são descobertas de psicologia positiva, são descobertas de neurociência, que vão aos poucos criando todo um contexto onde entram as emoções humanas. E amar, o amor, é uma emoção humana. Então, talvez seja até a mais importante. Por isso que ela é tão fundamental na nossa vida. Por isso que é tão comum a gente colocar os relacionamentos amorosos como uma régua que determina o nosso sucesso ou não como seres humanos. Mas será que é isso que será que é relacionar, estar dentro de um relacionamento que nos mede, nos dá uma aprovação ou não em relação ao nosso sucesso como indivíduo da espécie Homo sapiens? Eu não sei, eu quero trazer você para essa reflexão, e aí eu gosto de trazer exemplos inesperados que possam fazer você refletir. Então, eu quero contar para você hoje uma história, não é uma história, eu quero trazer um fato histórico que talvez não faça parte do teu contexto, mas você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. Eu quero trazer um fato histórico que tem a ver com futebol. Eu sei que aqui a enorme maioria das pessoas que estão nessa live são mulheres, que então possivelmente não sabem muito de futebol, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu quero trazer uma história que poucas pessoas sabem, mas que é muito importante como exemplo do que eu quero trazer. Você talvez se lembre da Holanda, do time da Holanda na Copa do Mundo de 74, depois na Copa do Mundo de 78. Talvez você tenha ouvido falar que a Holanda tinha um grande time, que tinha surpreendido todo mundo, mas a Holanda, apesar de ter sido uma revolução, acabou não ganhando nenhuma Copa. Mas o que aconteceu antes da Holanda, 20 anos antes da Holanda, foi um time que fez tanto furor, que surpreendeu tanto o mundo quanto a Holanda. Esse time foi a Hungria. Na Copa do Mundo, na década de 50, entre 50 e 55, a Hungria, que é um país da Europa, que naquela época, recém-saído da Segunda Guerra Mundial, era um país que estava baixo a dominação soviética. A Hungria tinha um timaço, tinha sido campeão olímpico em 52 e foi para a Copa do Mundo de 54 na Suíça como franco favorito a ganhar a Copa do Mundo. E a Hungria tinha uma característica fenomenal que espantava o mundo. Fosse quem fosse o adversário,
fraco, forte, era muito comum, era praticamente regra, que antes dos 10 minutos do primeiro tempo, a Hungria já tivesse ganhado de 2-0. De 2-0. Inclusive, nessa Copa, a Hungria jogou com o Brasil e antes do oitavo minuto, a Hungria já estava ganhando de 2-0 do Brasil. E aí ninguém sabia por que eles faziam isso, o que é que eles faziam para conseguir isso, que loucura era essa, que time era esse que começava o jogo, era bola aqui, bola ali, 2-0 e pronto. E o que é que esse time fazia de tão fenomenal? Isso em 1954, ou seja, 50, 70 anos atrás. E aí, o que é que aconteceu? De repente, alguém foi até o vestiário da Hungria, antes do jogo começar, e percebeu que eles faziam um negócio incrível antes de começar o jogo. Um negócio inacreditável que nunca ninguém tinha visto acontecer. Esse time da Hungria, presta atenção, esse time da Hungria fazia aquecimento. Ou seja, eles entravam em campo aquecidos. Que é claro, todo mundo que já disputou uma partida de qualquer coisa, nem que seja de bolinha de gude, hoje sabe que tem que fazer aquecimento antes de entrar em campo. Mas a Hungria de 54 tinha descoberto isso, sei lá Deus como, e mantinha isso como se fosse um segredo. Então ninguém entrava no vestiário antes de começar o jogo e não via que os húngaros se aqueciam. Eles entravam em campo já em ponto de bala e os outros times começavam o jogo completamente frios, ninguém se aquecia, né? E veja, depois disso, foi um negócio tão simples e tão fantástico que todo mundo começou a se aquecer antes do jogo, percebeu que isso funcionava, né? Por que eu estou te trazendo esse exemplo? Porque às vezes tem coisas que parecem muito contraintuitivas, ou seja, que não fazem sentido, que parecem que vão contra o que parece lógico, e que, na verdade, são transformadores. Quem diria que você gastar energia antes do jogo fosse algo que te desse uma vantagem incrível durante o jogo, né? É contraintuitivo. Todo mundo diria, não vai gastar energia antes do jogo, você tem que entrar com o seu máximo de energia para poder fazer um jogo melhor. Mas, de repente, se descobriu que não era assim. Alguém percebeu alguma coisa diferente e viu que não era assim. Da mesma forma, depois lá na frente, quando surgiram os primeiros joggers, né, os primeiros corredores de fazer Cooper, na verdade falava Cooper, porque tinha um médico, o Dr. Cooper, que falava que correr era bom para o coração. E todo mundo ficou horrorizado quando falava isso, porque imagina, fala, nossa, a pessoa é cardíaca, e ela ainda vai ter que fazer exercício, vai mexer o coração, ela vai morrer, vai ter um ataque e tal. E depois se viu que à medida que se praticava exercício aeróbico, isso fortalecia o coração e dava mais saúde para as pessoas. Era uma coisa completamente contraintuitiva, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque da mesma forma que se imaginava uma coisa, e depois se percebeu que existiam técnicas revolucionárias para aquela coisa, para atividade física, se percebeu hoje que existem técnicas que são absolutamente revolucionárias quando se trata das emoções humanas, quando se trata dos relacionamentos humanos. Todo mundo dá meio que como certo, por exemplo, que a gente não precisa ensinar a se relacionar, que a gente meio que já sabe como é que a gente tem que namorar, como é que a gente tem que amar. É uma coisa que vem do cosmos, tal, que você não precisa desenvolver habilidades para se relacionar. Você não precisa desenvolver habilidades para ser feliz. E hoje o que a gente tem é uma grande gama de conhecimento, uma grande gama de técnicas que nos permite a gente se relacionar muito melhor, a gente criar habilidades para ser feliz de verdade, coisa que nem passava pela cabeça das pessoas até muito pouco tempo atrás.
Então, com certeza, daqui a alguns poucos anos, todo mundo vai querer aprender a ser feliz, desenvolver habilidades de felicidade. Daqui a muito pouco tempo, todo mundo vai entender que para se relacionar com outras pessoas, é super necessário que você entenda como é que funcionam os relacionamentos. Como é que funciona sob o ponto de vista das emoções, da neurociência, do ponto de vista científico, percebe? Logo, todo mundo vai perceber que é necessário aprender, de fato, com técnicas, como é que a gente deve entender o outro, como é que a gente deve falar com o outro, como é que a gente deve perceber as necessidades do outro. Isso é muito, muito evidente como a gente vai evoluir rapidamente para isso. O Refelicidade surgiu dessa visão, né? Dessa percepção de que existe já disponível hoje muito conhecimento que pode fazer muita diferença na tua vida. Pode fazer muita diferença na vida de todas as pessoas, no sentido de elas se sentirem melhor com a própria vida, no sentido de serem refelizes, e muito conhecimento disponível para se relacionar com as outras pessoas, e especialmente se relacionar com os seres amados que nos rodeiam. Seja isso um relacionamento amoroso ou romântico ou não, mas especialmente dentro dos relacionamentos amorosos, relacionamentos românticos, porque é simplesmente inacreditável como, de forma geral, a gente vive de um mal entendido no outro, como a gente vive dando canelada um no outro sem perceber, como a gente não consegue ter ainda desenvolvido todas essas ferramentas que nos permitem arredondar a convivência de dois seres humanos, num mundo tão complexo como esse que a gente tem aqui. Percebe? Então, eu trouxe esse exemplo da Hungria, né, para que você entenda que o Refelicidade é como se fosse uma avant-première de algo que vai estar muito comum na vida de todo mundo, que é a ideia de desenvolver a habilidade de ser feliz e desenvolver a habilidade de amar outras pessoas. Parece uma coisa de outro planeta, parece uma coisa que vem do espaço sideral. Mas não, tudo isso é conhecimento que já está disponível, só que o Refelicidade, de uma certa forma, pela minha atividade como mediador, pela minha atividade como estudante de psicologia positiva, me permitiu trazer isso antes que isso fosse absolutamente corriqueiro, absolutamente comum na vida das pessoas. Então, por isso esse convite para que você faça parte dessa comunidade do Refelicidade e tenha acesso já a todo esse conhecimento que já pode fazer uma enorme diferença na sua vida. E faz sentido para você tudo isso, né? Se faz sentido para você, eu fico muito feliz, porque é assim, eu conseguindo que isso faça sentido para você, que eu sei que você vai começar a pensar nisso com mais seriedade, vai vir para essa comunidade fantástica que é a Refelicidade e vai começar a treinar todas as habilidades de ser feliz. Eu já tenho 3 pessoas para participar aqui. Segura mais um pouquinho, que antes eu quero fazer um exercício com você. Deixa eu ver todo mundo que está aqui, ó. Tem já um monte de gente entrando. Deixa eu ver quem é que está pedindo para participar aqui. A Dete, a Luciana Souza, a Shirley. Lu, vamos conversar com alguém pra gente, antes de eu ir para o exercício? Luciana. Deixa eu ver se é a Luciana. Que eu tô. Oi, Luciana. Tudo bem? Boa noite, tudo? E aí, Luciana? De onde você está falando? Eu estou falando de Tubarão, Santa Catarina. Uau, que legal. Tubarão é um lugar que tem muito carvão também ou não? Eu sei que tem indústria Criciúma, né? siderúrgica.
Hã? Criciúma é Criciúma, uma né? cidade carbonífera, isso mesmo. Isso, isso. Nós Mas temos... Tubarão é pertinho. É, bem pertinho, bem pertinho. Tem muito camarão também aí, não é? Não? Tem bastante camarão. Nós moramos assim, nós temos muitas praias, né? Aham. Então, nós temos uma gama de frutos do mar. Ai, que delícia, que delícia. Me diga, fale de você para mim. Então, eu tenho te acompanhado, amo acompanhar as tuas Que lives. delícia. Sempre que eu posso, eu estou acompanhando e aprendi muita coisa, assim, me redescobri, né, com as tuas falas, porque eu tinha uma insegurança muito grande, como se eu buscasse no outro a minha felicidade. E a minha felicidade não está no outro, a minha felicidade está dentro de mim. E a Que partir legal. do momento, teve uma live tua que ficou muito marcada para mim, quando tu falou que eu preciso aprender a ser refeliz. A questão da refelicidade, do se fazer, né? Do se ressignificar. Isso. E então, a partir do momento que eu aprendi a, a buscar dentro de mim o que me faz falta e o que me faz bem, eu consegui me relacionar melhor com as pessoas, não só em relacionamento amoroso, né? Sim. Não vou dizer para ti que eu já não chorei, nossa, chorei demais, né? E hoje eu penso assim, quanta lágrima jogada fora, como eu fui boba, como eu fui imatura por ter chorado tanto, quando eu me completo, eu sou o suficiente para mim. Isso. Perfeito, perfeito. O que é que você trabalha, Luciana? Agora? Sim, eu sou professora. Ah, eu ia falar isso, que se você era professora. Sou Você fala professora, muito bem, muita clareza. mas estou só aguardando o carteiro passar e entregar a minha cartinha da aposentadoria. Mas e você dá aula de quê? Para quem? Você é uma professora de quê? Então, a minha vida profissional, ela iniciou em 88 como professora do ensino fundamental das séries iniciais. Então, é do primeiro ao quinto ano. Eu fui alfabetizadora durante 15 anos. De E, criança ou de adulto? não, Alfabetizadora de criança? alfabetizadora de crianças, né? Durante quase 15 anos. E 18 anos eu passei na direção de escola. Uau. E aí agora, para mim poder me aposentar, eu saí da direção, porque é um cargo, né? E eu preciso me aposentar com a minha regência. Eu voltei para a sala de aula. Hoje eu tenho duas turmas de quarto e quinto ano, mas não sei por quanto tempo, acredito eu que eu não vá até o final do ano, eu consigo me aposentar antes. E estou torcendo para isso porque estou na melhor fase da minha vida e que, por coincidência, ganhei um presente maravilhoso hoje, é o meu aniversário, e vou poder conversar contigo, no qual eu sou sua fã número Que um. genial! Que delícia! Que E, delícia! e sou tua fã número um e para mim é um prazer enorme. Mas eu trabalho com crianças do primeiro ao quinto ano. Luciana, você está com assim, eu estou vendo, você está realmente refeliz. Estou. Que bacana que vê essa sua expressão de felicidade. E o que é que você está. Eu costumo falar muito da curva da felicidade, né? Que depois que a gente passa ali um momento muito difícil na vida, parece ali por volta dos 40, entre os 40 e os 50, parece que a vida fica meio enroscada. E depois ali a gente vai, como que sem ter uma grande explicação, a gente vai se redescobrindo, vai se ressignificando
e a gente vai ficando cada vez mais feliz, mais bem com a própria vida. Você sente isso e quais são os planos que você tem para você daqui para frente? Então, eu posso dizer para ti que eu estou vivendo a minha melhor fase, tá? Eu queria ter a minha maturidade de hoje com a minha energia física de 18 anos, né? Ah, oi, oi, oi. Travou um pouco. Anos. Mas porque o corpo da gente, a nossa mente, ela é jovem, ela é ativa, ela é dinâmica. Mas o nosso físico muitas vezes não acompanha, né, a nossa vontade. Mas eu tenho meus planos de terminar a minha missão profissional e gosto muito de artesanato. Vou me dedicar aos meus artesanatos e vou. Que tipo de artesanato você faz? Eu faço patchwork, eu faço pantufas, eu faço tudo que tu possa imaginar de artesanato, de coisas manuais, de trabalhos manuais, eu faço. Eu só não consegui me achar dentro da pintura. Ah, Na pintura eu não me achei. Mas, assim, no restante eu faço tudo. E pretendo depois curtir a minha vida, viajar, poder fazer tudo aquilo que eu não pude fazer até agora. Eu tive um casamento fracassado até os meus 40 anos. Eu vivia em função de um casamento fracassado. Depois eu entrei naquela fase de que eu não seria capaz, de que tudo seria de muito difícil e que como se para mim, como se eu nunca fosse ser feliz. Eu teria que então a partir daquele momento viver para os meus filhos, para o meu trabalho e deu. E aí o tempo foi passando e quando chegou lá nos 48, deu assim aquele clique. Mas como? Eu vou viver para os meus filhos? Os meus filhos já estão criados. Eu tenho uma neta maravilhosa, linda, perfeita, que tem uma mãe incrível. Meu filho também está construindo a vida dele. Por que que eu tenho que me privar das coisas que eu quero fazer? E aí, a partir dali, eu comecei a me trabalhar, mas mesmo assim, ainda com um pouco de reserva. E a partir do momento que eu te encontrei, né, foi até no Facebook que eu te vi pela primeira vez, as coisas começaram a fazer mais sentido. E aí eu comecei a, a, a me redescobrir e a me reinventar e a construir a minha refelicidade. que lindo, Luciano. Você não sabe, ou eu estou ganhando um super presente seu no seu aniversário. Você, quanto tempo faz isso? Você lembra mais ou menos que você me encontrou aqui nas redes? Foi ano passado, porque daí eu tinha mais tempo, nós estávamos trabalhando, nós trabalhávamos em casa, né? E eu tinha mais tempo de poder acessar a internet, porque na vida da gente é uma correria, e é planejamento, é prova, é atividade, essa coisa toda. E aí até tu tomar... aí a gente passou a ter mais acesso às ferramentas, né, da internet. E aí um dia, por acaso, eu estava lá passeando no Facebook, dando uma olhadinha, e apareceu aquela pessoa linda, maravilhosa, um gato. Aí eu disse, opa, vou olhar o que está acontecendo. E aí te vi falando, tu começou a falar coisas assim que
eu dizia, meu Deus, como que eu nunca pensei nisso? Né? Realmente isso tudo. Na verdade, eu pensava isso, mas eu achava que eu estava pensando errado. E Que não. só você pensava isso, né? Não é É, bem isso? é, E aí, como é que você... Conta um pouquinho mais para mim como é que foi esse processo de você escutar e aí você pensar e falar assim, não, sabe que tem razão isso? Não, acho que pode ser. Deixa eu pensar mais um pouco nisso. Como é que foi essa transformação? essa transformação foi assim, principalmente porque quando a gente... eu vou te dizer que a mulher vive com a emoção e o homem vive com a razão, digamos assim, age, né, com a razão e a mulher geralmente com a emoção. Então a gente acaba sempre sendo muito emotiva, depositando nos outros a tua possibilidade de ser feliz, depositando nos outros a tua segurança, como se fosse uma dependência de alguém para te poder ser alguém. Sim, E aí, com as tuas falas, eu comecei a perceber que não era assim. Eu precisava estar bem para mim poder estar bem com outra pessoa. E aí foi onde eu comecei a ver que eu também tive um relacionamento, estava saindo de um relacionamento que não tinha dado muito certo, muitas lágrimas, muito choro, muita coisa assim. E aí pensei, acabou a vida e agora deu, eu não quero mais saber de nada. Não, tipo aquela frase de que homem na minha vida nunca mais, sabe? sim. E aí te ouvindo e depois eu também gosto muito da física quântica, tu começa a perceber que a coisa não é bem assim. E foi quando eu me senti muito segura mesmo, em te ouvir, em ler, eu estou sempre lendo tuas postagens, e às vezes as postagens que tu coloca ali, parece que ela é justo num dia que eu precisava ler aquilo, sabe? Então aquilo te renova, te reanima, e aí tu volta com a energia toda e vai tocando tua vida. Mas Você se sente, a gente se sente conectado com alguma coisa, não é? sim, sim. Isso faz Quando a toda a gente diferença, né, na vida da gente. Eu não vou dizer para ti que a gente não tem, todos têm altos e baixos, né? Como tu falou ali que sobre o relacionamento, que tu começou falando de que começa pela paixão e depois ele vai se tornando um amor. Porém, não sei se meu pensamento está errado, mas começa pela paixão, sim, né? Pela questão da química, um com o outro, aquela coisa toda. Isso eu chamo de paixão. Mas para se tornar amor, tu falou alguma coisa no sentido de que vai amornando, vai dando uma... O que eu quis dizer, assim, é que normalmente as pessoas pensam que é assim, mas não precisa ser assim. Aliás, não deve ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim, exatamente. Isso, não pode ser Exatamente. assim. Até porque se for assim, não é amor, né? Exatamente. O amor, ele não foi feito para te causar dor, ele não foi feito para te causar sofrimento. O amor foi feito para te causar felicidade, para te causar prazer, para te causar leveza, para te causar realização. Os Então, relacionamentos brilhantes, né? Os relacionamentos relacionamento, brilhantes. isso mesmo, relacionamentos brilhantes. Isso mesmo. Você falou você usou o termo, eu tive um relacionamento ou um casamento fracassado. Fracassado. Por que que você usou essa expressão fracassado?
Digamos que eu venho de uma criação... o meu pai sempre foi o meu herói, né? Então eu venho de uma criação mais tradicional. E o meu pai sempre dizia: não me faça entrar em ato, não me faça entrar em cena no último ato. Eu sempre quis ser mãe, porém eu nunca quis casar. Mas eu não podia decepcionar meu pai de forma alguma. Então eu encontrei uma pessoa, eu não vou dizer para ti que eu não gostava dela, eu gostei. Hoje eu digo que não foi amor, né? Foi uma paixão que me deu... E aí essa pessoa me deu 2 filhos maravilhosos, só que eu passei a ser submissa. E eu, antes de casar, eu nunca fui assim. Eu sempre fui muito dona dos meus pensamentos, dona dos meus atos. Sempre fui muito espontânea, muito alegre, e eu acabei me fechando no casamento, porque eu fiquei submissa, eu virei submissa. Mesmo que eu já tivesse o meu emprego, a minha situação financeira, a minha situação profissional tivesse resolvida, que eu fosse uma mulher resolvida, mas eu era muito dependente dele. E era fracassado porque não existia aquela coisa boa de tu dizer: nossa, que maravilhoso estar ao lado dessa pessoa. Não era brilhante. Não era brilhante. Não era brilhante. Ele era assim digamos que ele era uma safira. Era um brilho nota 5, é isso? Olha, era um brilho nota 4 pra gente Um não brilho dizer. 4. Um brilho 4. Ah, mas Luciana, mas então não é fracassado. É só a enorme maioria dos casamentos é assim, né? Não, fracassada, Adalberto, porque assim, eu acho que eu não precisava ter levado até onde eu levei. Eu não precisava ter me machucado e ter sofrido por tanto tempo. Mas ele criou em mim um estado de medo, assim, como se eu não fosse dar conta de... Meus filhos eram pequenos ainda, como se eu não fosse dar conta de criar meus filhos, de tocar minha vida, que eu não tinha capacidade para fazer nada disso. E aí depois eu fui me encorajando, fui me empoderando e fui vendo que não era bem assim, que se eu tivesse que trabalhar, tanto que eu passei a trabalhar 60 horas, né? Eu trabalhava de manhã, tarde e à noite, por medo de realmente não dar conta, mas Você ainda casada ou já separada? não, depois de separada. Depois de separada. E você separou e você ficou com os teus filhos, eles tinham que idade quando você separou? O meu filho tinha 7 anos e a minha filha tinha 12 anos. Uau. Isso. O meu filho, assim, ele ia fazer 7 anos, né? Ele estava com 6 ainda e foi o que mais me abalou, assim, o que mais me deu trabalho, digamos assim, porque ele não aceitava, não que ele fosse pelo pai, mas é que ele não aceitava a separação. Então ele sofreu muito e junto com ele eu sofri também. E o pai continuou próximo, se E afastou? Como hoje foi? nós somos amicíssimos, né? Ah, que maravilha! Que Somos maravilha! muito amigos e sempre que eu preciso de alguma coisa para os filhos, até mesmo às vezes o meu carro enguiça em algum lugar, é para ele que eu ligo, né? Ai, por favor, pelo amor de Deus, vem me socorrer.
Luciana, tem uma moça que chama Evânia, que ela tá louca aqui para participar. Vamos compartilhar a tela com ela? Vamos. Evânia, ó, Evânia, estou convidando você para entrar. Vê se você consegue entrar. Olha, oi! Consegui! Hello! Hello! Everybody! Sou eu, Evânia, diretamente do Canadá. Tchum, 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 tchum. Nossa! De que lugar do Canadá? Yes! Demorei a entrar, mas consegui. Eu vi aqui, você, como é que eu faço para entrar? Quero entrar. Evânia. Tudo bem? Evânia Graham, é isso? Evânia Graham, é o seu sobrenome? Evânia Graham, Ryan. E que cidade do Canadá você está? Toronto. Toronto. Eu já estive em Toronto. Yeah? Oh! O que você achou de Toronto? Ai, eu demorei para descobrir que tudo era ali embaixo da terra. Tinha tudo ali, né? Tem muitas coisas subterrâneas mesmo. Eu cheguei na cidade, era verão, né? Era verão já. Acho que era agosto. E aí eu andava na rua, falava, mas cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Que cidade mais vazia. E aí é tudo por baixo, né? Tem né? tudo ali no centro. É assim, você chegou, você veio aqui no finalzinho do verão, início de outono. É. Sim, mas a cidade é cheia, viu? Lotada, como São Paulo, capital. Ah, é? Bom, faz muito tempo, né? Talvez estivesse meio frio quando eu estivesse aí. Mas Então, me diga... Então tu precisas vir a Santa Catarina para ver que tudo gira em torno do mar. Tudo gira em torno, sobre o mar. Que delícia. Estou esperando um convite aí para ir para Tubarão, para Toronto, fazer encontros de felicidade. O convite está feito. Seja bem-vindo a Santa Catarina. Oh, dizem que aí é lindo. Não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas eu quero ir, viu? Olha, Evânia, fala para mim de você. Quanto tempo você está? Você acompanha o Refelicidade? Como é que é? Eu te descobri há pouco tempo, assim, por um acaso, tá? É porque eu vejo muito YouTube, e lá eu encontrei você e comecei a te seguir. Eu me identifiquei com muitas coisas que você fala ali, e hoje eu sou a seguidora assídua, tá? Do teu trabalho. Parabéns, você é mega sensacional. Você ajuda muito as mulheres apaixonadas que não sabem lidar com a paixão. Sim. Poucas pessoas sabem, né? Ah, você? Conta a sua história para mim. Eu conheci há 12 anos atrás meu marido, eu sou de São Paulo, capital. Eu conheci ele através de um site de relacionamento daqui da América do Norte. E eu vim para cá, eu me casei com ele, e 11 anos depois ele faleceu. Tá. E eu vivi muito bem, eu fui muito feliz, não tenho queixa, eu fui muito realizada. Mas, infelizmente, ele partiu. E eu me vi sozinha, eu fiquei, assim, um pouco perdida, sabe? Porque o meu casamento foi tão bom que, quando acabou, eu me vi numa situação difícil. Até hoje eu não sei lidar com isso. Aí eu parti para uma nova procura. Mas está difícil, viu? Está difícil. Mas então me esclareça. O que é que está difícil? Você se relacionar ou você encontrar pessoas interessantes para se relacionar? O que é que está te faltando para ter um relacionamento brilhante? É encontrar uma pessoa, mate, uma pessoa que atenda as qualificações do meu perfil. Está muito difícil. Assim, a maior dificuldade que eu encontro aqui na América do Norte, porque eu não procuro brasileiro, eu nunca fui casada com brasileiro, mas eu estou aqui tentando encontrar alguém na América do Norte, tanto o Canadá como os Estados Unidos, porque eu estou sempre nos dois países, né? Assim, a dificuldade é que os homens, na minha faixa etária,
está toda com a vida desmantelada, arrebentada. Eu só conheço pessoas que estão com problema, que saiu de relacionamento complicado, tem filhos que têm problema com filho. Eu falei assim, caramba, eu não tenho nada. Olha, sério, eu não tenho bagagem nenhuma para levar para o meu novo relacionamento. Porém, eles têm uma bagagem imensa. Você bagagem, você fala assim, peso, né? Está falando bagagem, peso. Para mim é uma cruz, né? E a gente se torna cada vez mais seletiva, né? Sim, pelo que eu já vivi, eu me tornei um pouco seletiva, mas não muito, não sou muito exigente, não. Eu só quero uma pessoa que combine comigo. Você não, mas entendeu? isso é bastante, hein? Isso é bastante seletiva. Se você acha? A gente achar alguém que, quando a gente fala, eu quero alguém que combine comigo, fecha bastante o leque, não é? Porque você já colocou uma série de características. Oi? Sim, eu recebo inúmeras mensagens, recebo muitas mensagens, e só de rapazes mais novos, nunca assim, perto da minha idade, ou então em 75 anos. Quando é para baixo, e outra hora para cima, né? Quando é até de 80 anos, eu já recebi convite. Eu falei assim, não dá para encarar 80 anos. Né? Mas também não dá para encarar um menino de 25 anos, não dá. Sim, então vamos lá, qual o perfil qual a faixa que define? Eu completei esses dias atrás 56 anos, tá? Até de 47 até 56, 58, para mim tá ótimo. 65 e tralalá, para mim já não tá bom. Você sabe por quê? Posso ser sincera com vocês aqui? Posso abrir o jogo? Vocês não vão escandalizar, não, né? Não. O norte-americano, ele tem uma vida assim, sexual muito curta. Isso é estatística. Tá. Quando vai lá de 60 para 65, eles não dão assim, eles não produzem tanto, né? Isso é um fato. Olha, o brasileiro está fora desse contexto, o europeu também tá quase dentro aqui. Então, é difícil, eles querem casar, mas só assim, para ter uma companhia. Mas o brasileiro também não está muito diferente. O brasileiro é diferente, eles são bem produtivos, hein, nesse aspecto aí. Não é muito por aí, não. Não, tem exceção aí. Mas vocês não viram, faz um tempinho atrás, eu fiz uma live onde eu falava que muito provavelmente o seu próximo relacionamento vai ser com um homem mais novo. Vocês viram isso aí, não? Viu? Eu assisti porque como aparece muito rapaz novo, para mim foi interessante. Eu não sei lidar com isso ainda, né? Mas nessa idade... Com isso aqui? Com o rapaz novo ou com aparecer o rapaz novo? Com o rapaz novo, né? Ele fala assim, a idade é apenas um número. Eu falei assim, não é assim. Porque eu fui casada com um senhor 20 anos mais velho que eu. Então, eu tive experiência suficiente para saber que eu não devo casar com um rapaz muito velho. Né? Quanto tempo faz que ele faleceu? Ele vai fazer 2 anos. E eu comecei a procurar agora uma nova companhia. Mas então eu estou tendo essa dificuldade. Ou é muito velho, ou é muito novo. Nunca vi perto da minha idade, né? Mas você acha que a idade... É claro que a idade ela define algumas coisas, né? Mas você acha que é muito definidor mesmo? Quer dizer, essa questão da idade cronológica define o jeito de ser da pessoa hoje em dia? Não define nada, principalmente os homens que antigamente amadureciam muito depois da mulher, hoje não é tão assim não, sabe? Eles estão acordando, amadurecendo mais cedo, eu percebi isso. Mas pelo fato de eu morar aqui na América do Norte, eu sei lidar com o norte-americano, eu sei a vida
sexual de cada um deles, pelas estatísticas, por convivência, por ouvir outras pessoas, por eu ter sido casada, certo? Mas não Isso aí, quem define, que tá falando? não. Ah, Não quem? define. Se eu encontrar um rapaz mais novo, desde que não seja assim para eu pegar ele para criar, né? Tá bom, eu posso até encarar. Mas um senhor já aí, ó, de 65 para cima, é difícil, o Adalberto, justamente por eles não ser tão ativos sexualmente. Você acha É, que essa questão é a questão que vai, assim, né? você tá rindo aí, né? Qual que é seu nome? A Luciana, Luciana, Luciana? sim. Eu É ia porque, dizer pra ti, para mim é importante, porque não, eu ainda estou bem ativa, você entendeu? Eu sim, estou muito mas ativa e eu preciso eu disso. também estou ativa, bem ativa, Ó, né? Mas eu ia dizer para ti que aqui agora a febre é um tal de um melzinho. a febre aqui, como é que é? Perdi. Aqui em Tubarão, a febre agora é um melzinho. Esse Ah, mel é? é um mel afrodisíaco. Então, quem sabe tu manda o teu endereço, eu te mando uns melzinhos desses para te distribuir. eu sei que hoje existem N recursos, né? Mas, assim, eu prefiro ter uma atividade sexual normal, assim, né? Porque tenho 56 anos, mas eu me sinto como se eu tivesse 20 anos. E com a experiência que eu já tenho, então eu sei que eu posso aproveitar bastante. Mas se o amiguinho lá, ele quer casar, ele quer ter uma companheira e tudo, mas não dá conta, você entendeu? É complicado Você, demais. Ah, eles falam assim, mas eu uso Viagra, eu uso outros recursos que ajudam. Eu falei, não, deixa pra lá, vamos ser amiguinhos. E Pra mim, o sem que que pega é contar, só ótimo. sem isso contar que daí. o Viagra, além de perigoso, tu ainda pode correr o risco de ali na hora H dar um piripaque no homem. Que tu... É verdade. Mas todos eles estão procurando. Aqui tem muito homem. No Canadá, principalmente em Toronto, tem mais homens do que mulheres. Aqui falta mulher, que é o contrário, né, do Brasil aí. Mas é só nessas condições. Então, eu estou na luta, estou na procura. Porém, lidar com Aqui tem bastante homem, assim, nessa é faixa etária complicado de para mim. mulheres aí, do tipo 50, 56, né? 48 a 56. Porém, os que não são safados, né? Eles querem mulheres mais novas. Eu acho que é uma questão de se afirmar, né? Enquanto homem, sei lá. Mas Você Mas acha, ainda bom, o padrão ainda é, né? O padrão ainda é homem mais velho e mulher mais nova. Mas isso está mudando, vocês não isso é acham? mito, né? Isso é mito, já virou mito, né? É, isso é uma coisa antiga, né? Sim, sim. Mas esse negócio. Mas eu também concordo com ela que eu com 51 jamais eu sairia com um gurizão de 25, embora eu ganhe às vezes muitas cantadas de 25, 26 anos, mas não me vejo jamais com Não, uma mas aí criatura então. assim. Um rapaz mais novo? Não, peraí. Pergunta de US$ 1 milhão para vocês, Luciano. Nossa, Por que é que você não se vê com um garotão de 25? Só quero bom, saber por quê. por quê? Porque, Porque eu acho que se eu, se eu estou com uma pessoa dessas de 25 anos, eu vou imaginar que eu estou com meu filho. Vai começar por aí. você acha que ele não vai ter maturidade? Ou é um preconceito de idade Adalberto, mesmo? assim, já conversei com homens de 20, né, nessa faixa etária. Eles têm uma conversa boa e tal, né? Tem maturidade. Mas
mas não é o meu protótipo de homem, sabe? O meu protótipo de homem, o meu desejo de homem, o meu gosto de homem é ali nos 55, 56, até arrisco uns 60. Então, bom, eu fiz 60 já, hein, gente? Pelo amor de Deus, não me tiram. Então, vem para Tubarão. Pera, não, pera. Oh, para tudo, para. Você tem quantos anos? 60. Não parece, não. Graças. Não Entendi. parece. É que é igual eu estou falando, né? Ela não se encaixa nesse perfil por ela se sentir mais velha e de repente, olhar para ele com um olhar de filho. Eu não tenho essa dificuldade. Se eu estou com um menino de 25, eu vou ser eu não tenho, né? Mas vocês não Depende têm, de cada pessoa também. mas vocês não têm nenhum tipo de incômodo com que as outras pessoas possam, como as pessoas possam olhar para vocês? Eu não. Porque Não? se eu estou casada com um homem... Oi? Fala. Não, Se eu sabe estou que eu já tive, assim, por algum tempo, eu me preocupei muito com o que os outros iam falar, né? Com o que os outros iam pensar. Mas hoje, isso não me importa. O importante é eu estar bem, eu me sentir bem. Se os outros vão falar, o problema é dos outros, né? Sempre vai ter aquele que vai te criticar se tu sai com um de 25, com um de 30, com um de 40, com um de 50, de 60, de 80. Sempre vai ter crítica. Né? O importante é tu te sentir bem. Eu não me sentiria bem. Eu não me sinto bem em sair com um homem de 25, 26, até 30 anos, para mim ainda é novo. Olha, para mim, a coisa responde assim da seguinte forma. Se eu estou casada com um homem mais velho, eles vão falar. As pessoas falam. Se eu estou com uma pessoa mais nova, eles vão falar. Tá? Se eu estou com uma pessoa branca, eles vão achar um motivo para falar. Se eu estou com negro, eles vão falar que eu sou branca e ele é negro. Então, de toda forma, vai falar. Já que vai falar, vamos ser felizes, né? Não importa. É isso aí. Vamos ser felizes. Evânia, só para efeito de cadastro, qual seria a estatística que você está buscando? Quantas vezes por semana, por mês? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, se tem alguém que encaixa aqui. Para mim, não tem dia, não tem hora e só tem lugar. Para mim pode ser de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Desde que esteja no lugar privado, para mim não tem hora, não. Então, assim, eu não vou muito por aí, né? Se a pessoa tem a energia que eu tenho, tudo bem. Agora, se ela for mais lenta, eu vou compreender. Mas também numa praia deserta é tudo de bom, né? Nossa, é tudo de bom na vida. Principalmente as praias onde eu frequento aqui, no Caribe, ali em Bahamas, tem lugares paradisíacos maravilhosos. Então, ali, se for ali, desde que seja na praia, mas que seja à noite, no lugar privado, né? Para mim não tem problema. Mas essa questão de dia, eu não marco tempo. Para mim, nessa área, não existe relógio. É nós que fazemos tempo. Não, Vânia, mas você está fugindo da pergunta agora. Você falou que os homens daí não respondem, não são produtivos como você gostaria. Então, assim, como é que é a produção aí que você está esperando? É baixa. Para mim, que sou brasileira, é baixa. Não, Eu tenho medo de encontrar uma pessoa que não corresponde a isso daí, porque justamente por causa do problema, da cultura, do jeito dele. Isso é cultural, você entendeu? Não é nem fisiológico, é mais cultura. Então, eu não arrisco, não. Muito mais acima de mim, eu não arrisco. Entendi. Eu já tive uma experiência, né, Adalberto? Então...
É? Foi decepcionante. É? Não é que foi decepcionante, é igual eu te falei, eu fui muito feliz, feliz demais no meu casamento. Mas chegou uma época, por ele ser muito mais velho e adoecer, então cessou, parou. E não é Entendi. só por causa da doença, mas por conta do fisiológico da pessoa. E o norte-americano, ele não valoriza tanto essa parte sexual, tá? Ele valoriza mais assim o companheirismo, a companhia dentro de casa, a presença dentro de casa, a atividade fora de casa, mas isso para eles é mais que secundário. E para mim não é não, é uma parte importantíssima da relação. Eu não consigo, eu sou brasileira, quer dizer, meu pai foi português, a minha mãe alemã. Eles são desses dois países. Eu herdei muito, sabe? Como que eu posso dizer? Hein? A força do português. Como é que... Ai, meu Deus, fugiu a palavra aqui. Eu herdei isso do meu pai. Que os Ah, portugueses têm filhos também. como é que chama? A libido, força, Isso, aguçada. libido, é isso. Sei. A libido bem aguçada. Eu tenho isso. Então, assim, eu me preocupo, sim, em arrumar alguém aqui. Então, eu tenho que ver muito bem. Eu vou experimentar primeiro, sabe? Se não der certo, eu já não caso. Então, mas deixa eu fazer uma outra pergunta importante para você. Supondo que essa fase esteja superada, que você consiga encontrar alguém que seja produtivo do jeito que você espera. Aí, o que é que precisa além disso? Ou se tiver aí, está tudo certo. Não, se essa parte estiver ok entre ambos os lados, o que eu mais busco numa relação é mesmo assim, o companheirismo, né? É o dividir, é pensar igual e agir igual. Porque eu sou muito companheira, eu sou carinhosa, né? Então, assim, eu procuro essas coisas também no novo companheiro. Mas, assim, tem que corresponder a essas expectativas minhas desse lado aí. Você tem contato com outras brasileiras aí no Canadá ou não? Tenho. Eu moro aqui na casa da minha sobrinha, a gente conhece muitas brasileiras aqui e elas também reclamam da mesma coisa. Da mesma coisa. Então, o problema são os homens. Luciana, vamos exportar esse mel aí que você falou lá para o Canadá? Vamos. Manda para cá. Já sei. Fazer o mel refelicidade. Vou arrumar uma renda extra. Pois é. Não é mole não, hein? Eu converso com muitos americanos todo dia. Os americanos ainda são mais lentinhos do que os canadenses. Então, mais o Porque quê? lento. Ah, lento. Eles lá são piores ainda. Tem umas perguntas aqui, ó. Tem a Gisele está perguntando: Evânia, você quer companheirismo ou sexo? Os dois. Os dois, né? Uhum. Mas o que mais te faz falta? O companheirismo ou o sexo? Neste momento, o sexo está pesando bem mais. Mas eu também não seria porque tu estás sozinha, carente? É por causa da abstinência. A abstinência é fisiológica mesmo. Então... Porque quando eu estava ainda casada, eu tinha parado há muito tempo, porque meu esposo ficou doente. Ele lutou muito tempo com a doença dele. Faz uns freelance, então. Vamos sai, conhece alguém, como diz o experimento. Esse freelance aí, olha, não pode. Aqui no Canadá as leis são muito rigorosas. A gente tem que manter o distanciamento social, sabe? E outra coisa, não se pode sair por aí pegando uma pessoa, a gente não conhece, não sabe a procedência dessa pessoa. Antigamente a gente saía dando um beijinho, hoje nem isso pode mais. A gente tem maior preocupação. A Dani Simões falou: nossa, que pique. Dani, o que você acha disso tudo? Fátima, para mim tá difícil homem brilhante.
vocês acham que está difícil o homem brilhante, é isso? Fora essa, vamos tirar fora essa questão da produtividade. Vocês acham que como é que está para conversar com os homens? Dá para conversar essa questão? Porque deixa eu contextualizar a minha pergunta, que é importante. Então, você, Luciana, e a Evânia vêm de separações. E até, inclusive, é mais ou menos o mesmo tempo, né? Mais ou menos 2 anos, é isso? 1 ano, 2 anos, uma coisa... Só 2 anos. Então, o momento da separação, ele é o pior momento da vida de um adulto. Mas depois ele é um momento de reconstrução. Isso eu aprendi na minha experiência de mediador, mas eu vi muito isso nas mulheres. Nos homens, parece que este momento de muita dor, que faz com que você reflita na vida, que você tome um outro caminho, ressignifique outras coisas, dá uma maturidade diferente, que faz com que você comece a construir uma refelicidade cada vez maior e mais consistente. É isso a minha experiência, esse é todo o conceito do refelicidade. Vocês conhecem ou têm experiência, ou já conheceram, ou homens que fizeram essa trajetória de assim, um mergulho num momento muito difícil da vida, de beirar a desvitalização, uma depressão, uma coisa muito ruim, e depois saíram muito melhores? Vocês têm essa experiência? Olha, eu tenho conversado com muita gente e eu percebo que os homens têm maior dificuldade de reconstruir. Eles têm maior dificuldade de superar a perda, tanto pelo divórcio, pela morte, eles levam um tempo maior de recuperação. Isso está patente, isso é a experiência que eles já me falaram. A mulher não, a mulher é mais rápida, ela se reconstrói mais rápido. O homem é muito mais lento, sabe? Nesse aspecto aí. Eu já tenho uma outra visão. O homem, ele sai de um relacionamento e ele logo engata outro, sabe? Então, para ele é muito... isso é o que eu percebo aqui, certo? Ele vai engatando em outros, pode ser até que não tenha curado aquele lá, mas ele engata em outros e tu não vê sofrimento. A mulher não. A mulher, ela tem... a gente tem aquele período de cicatrização, né? Da ferida, digamos assim, que foi causada. E aí, depois, quando tu volta, aí tu ressurge das cinzas e... Então aí é um ponto muito interessante, né? Porque eu pesquisei muito os dados do IBGE em relação ao divórcio e o que os dados mostram é assim, que os homens realmente se separam e eles, com muito mais rapidez, engatam num outro relacionamento, né? Sim. Uhum. E as mulheres demoram mais, porque eu acho que elas têm um luto mais intenso, e depois elas ficam mais seletivas, de verdade. Com certeza. Ou então elas descobrem... aprendem daquele relacionamento, elas tiram um aprendizado daquele relacionamento que elas levam para o outro. E aí tu já vai blindada. Olha... Diga. Os homens... Posso falar? Não, só queria acrescentar aqui o que a Luciana disse, porque o que a minha experiência mostrou de advogado, de mediador, é assim, que quando, no seu caso mesmo, exemplo, que você tinha muita dúvida se você ia dar conta. Aí, depois que você percebe que dá conta, você só vai entrar em outra se for muito bom, se for muito brilhante, porque senão você não vai entrar. Não é? Você não vai trocar. Agora que você está livre, tem a sua liberdade, se sustenta, tem a sua autoestima de volta,
você só vai se engatar com outra pessoa se for muito bom, senão você não vai, não é verdade? Essa Se é a valer minha... muito a pena, né? tem que ser muito brilhante, tem que ser um relacionamento brilhante. Porque senão você Mas, fica sozinha. Fala. Adalberto, esses homens que engatam em outra muito fácil, isso é fuga. Eles vão com o coração todo arrebentado e se envolvem. Mas isso não quer dizer que vai dar certo. Tanto é que eles Sim. ficam trocando de parceiro o tempo inteiro. Eu estou falando no contexto de casamento, de união duradoura. Eles vão, eles metem a cara, depois amanhã tá com outra, e eles nunca se refazem. Mas, de Porque, qualquer forma, eles não fazem o luto. De qualquer forma, sim, eles tocam a vida deles, né? toca, mas trocando de parceiro o tempo inteiro. Então, mas Luciana, o que você diz assim, eles não fazem o luto, é super interessante. Quer dizer, eles não fazem, mas ficam um luto incompleto. Então, aquilo fica um peso na vida deles. De Sim, fato, sim, é o por que isso a Ivânia falou, que eles ficam carregando algo incompleto ali, que que vai pesando. eles constroem outros relacionamentos frustrados, que não Sim, por isso que são vários relacionamentos um atrás do outro, porque sim. eles não se decidiram, eles Não não se procuraram, curaram, não deram tempo para eles, né? Muitos falaram assim para mim: ai, você é maravilhosa, eu gostaria muito de te conhecer, de ter um envolvimento mais profundo, mas eu não estou preparado para isso. É quando começa a se relacionar, eles percebem que eles não têm condições de ter um envolvimento profundo, denso, porque eles não estão curados. E vai partindo para outro relacionamento, experimentando, atropelando tudo. Eles ficam todos arrebentados. Eu já conheci muita gente assim. Deixa eu ver se tem mais gente querendo participar. Vamos botar mais uma pessoa aqui? Podemos? Vamos, bora. Vamos ver aqui. Aninha. Aninha Silva. Vamos ver. A Aninha não quis entrar. Ah. Cláudia. Vamos ver se a Cláudia entra. Nossa, que horas são, gente? Eu estou sem... Ah, Aninha, você deu risada agora, Aninha. 20 Você para as pediu 9 para... aqui. 20 para. O Não quê? sei. O fuso aqui é outro. Que horas são, Luciana? 21h32. 21h32? Nós já estamos uma hora e cacetada aqui, hein? Você vê que papo gostoso? Bom. Só Queria. pode entrar 3. Só? A Aninha está falando que está lavando a louça. Então para, né, para lavar a louça. Aí eu não consigo botar, só 3 pessoas dá para entrar. A Elis está falando 21h33. Então, onde a gente estava mesmo? A gente estava falando que os homens não fazem o luto, né? Não faz. Eles não dão tempo, né? Para si. Então, mas aí tem um outro dado interessante que eu li, que é assim: por que os homens, eles, normalmente, mesmo que o casamento esteja ruim, depois de numa certa faixa etária, não são os homens que pedem o divórcio. Normalmente são as mulheres que se cansam e que vão querem se separar. E uma das explicações disso é que, para um homem, ele foi meio que criado para ter a família, para cuidar da família, para ter lá a mulher, os filhos e tal. Então, bem ou mal, apaixonado ou não apaixonado, aqui ele está no que ele foi mais ou menos criado para ter, que é uma família. Então, ele não consegue perceber que o negócio está muito ruim. A mulher, por outro lado, como ela já é dado para ela esse papel de cuidar da família, já vem de presente, né? O que ela quer é viver uma emoção, é viver um amor, é viver uma coisa, um sentimento maior, um sentimento mais apaixonante. Então, para ela, pesa mais, ela está numa situação onde tudo é sempre mais do mesmo.
onde tudo sempre vai se repetindo e ela não vê perspectiva de viver a paixão dela, de viver o grande amor da vida dela, de viver essa experiência do relacionamento brilhante. Eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas estatisticamente eu acho que os homens são muito acomodados nessa Eles questão vivem na zona de conforto deles. Muito acomodado. É isso mesmo. Para eles Para o tanto faz. homem é mais fácil viver na zona de conforto, continuar a permanecer na zona de conforto, num casamento onde já não existe mais o relacionamento brilhante, né? E a mulher não. Hoje a mulher ela já arrisca mais, ela já não tem mais medo, ela já não se submete mais a viver naquela vidinha de sempre. Ela vai em busca de algo melhor. Sim. Ela tem combustível para ir, né? Ela tem independência, ela mudou muito, né, o papel que ela tem hoje. Né? Uhum. A mulher, ela tem uma capacidade de resiliência impressionante. É igual você falou, o homem é muito acomodado. Para ele, tá bom. Ele não sabe viver entre emoção e razão. Ele é só razão. A mulher não, ela é muito emocional. E o homem não tem esse negócio. Você vê que ele fica com qualquer um, sem amá-la, sem estar apaixonado. Por quê? Ele não consegue conciliar essas duas coisas, amor e pele, né? Então, para ele tá bom, tá lá os filhos dele, a mulher faz tudo para ele. Então, ele vai lá fora, ele busca os escapes dele, volta para casa, ele pensa que ele tá busca o quê dele? mas não é isso. A mulher não consegue ser assim. Para a mulher, Adalberto, ou tudo ou nada. Ou ela é amada, ou ela ama, ou ela não ama, ou ele não a ama. Ela não sabe separar emoção com sentimento. O homem separa isso. É por isso que eles são acomodados e nunca pedem de volta. Eu vou fazer uma defesa dos homens agora. Deixa eu só. A Dani está pedindo, a Dani Simões está pedindo muito para participar. Dani, perdão, mas aqui eu recebi uma informação do Instagram que só pode entrar 3 pessoas. Então, eu convido você, eu já garanto porque você pode, se você estiver na live de quarta-feira, eu garanto que você é a primeira a eu chamar, tá? Aqui no amanhã tem live no Facebook, que também pode participar, e na quarta-feira tem outra aqui no Instagram, tá, Dani? Então, eu não consigo colocar mais uma pessoa aqui, mas na próxima você entra, beleza? Deixa eu falar dos homens, essa questão dos homens. Eu acho que os homens, todos nós, a gente tem uma cartela de emoções muito pobres. A gente não está acostumado a pensar nas próprias emoções com profundidade. Os homens, muito menos, muito menos. Na verdade, qual que são as emoções que aos homens é permitido? Caramba, homem não pode chorar. Homem não pode se apaixonar, assim, ficar apaixonadinho. Tem que ser machão. Homem, que mais? Homem não pode ter medo. Homem não pode levar desaforo para casa. Na verdade, a única emoção que é aceita que um homem tenha é violenta. É raiva, é partir para cima, é reagir. Qualquer outra. Tanto é que o homem não deprime. É difícil você ver, por exemplo, um homem depressivo, porque imagine assim a cena, aquelas depressões bravas mesmo, né? De a pessoa ficar largada na cama. Se você vê um homem largado na cama, a ideia é assim de falar, levanta daí, deixa de ser vagabundo, levanta daí, vai cuidar da vida. Não é aceito, por isso que os homens não deprimem, e o índice de suicídio é muito maior nos homens do que nas mulheres. É o jeito de lidar. E as mulheres deprimem. Às mulheres é permitido uma gama maior de emoções. Então, quando a gente fala assim, os homens não se emocionam, eles não têm isso, não têm aquilo, é porque eles não foram treinados.
Eu tenho uma trajetória de vida muito diferente, porque eu perdi meu pai cedo e eu só convivi com mulheres. Só convivi com mulheres minha vida inteira. Então, de um jeito ou de outro, eu tenho uma cartela de emoções maior, mais ampla, e eu venho desenvolvendo isso. E por isso que, curiosamente, eu estou aqui fazendo lives e 95% aqui são mulheres. Porque eu consigo entender melhor esse universo, né? Mas os homens não entendem, não tem como eles conseguirem. Eu até estou querendo abrir um cursinho para homem. Adalberto, mas não seriam os homens... eu acho que essa geração de agora, né, ela já vem diferente. Os homens Sim, já vêm diferente. Verdade. Eu tiro pelo meu filho, que convive também com 3 mulheres dentro de casa. E ele nossa, é sentimento puro. Sim. Ele é muito sentimental. Enquanto que o pai dele, às vezes, até chama atenção. Que isso, rapaz? Isso é coisa de homem? Né? Eu disse, não, isso é coisa de homem, sim. Homem tem que chorar, sim. Homem tem que sofrer. Tá sofrendo pela namoradinha? Chora, bota pra fora. Né? Por que não? Por que o homem tem que reprimir? Por que o homem tem que guardar? Por isso é que ele se torna tão frio e calculista, muitas vezes, que vai engatando relacionamentos em cima de relacionamentos, porque ele é machista, ele não pode sofrer, ele não pode mostrar para a sociedade ou para sua ex de que ele está sofrendo. Ou ele mergulha na piscina para disfarçar, né? Não, você tem razão. Eu tenho um filho de 17 anos também, ele é bem diferente já. Essa geração, ela é bem... Vamos ver o que é que vai sair daí, mas é completamente diferente do contexto onde eu fui criado. Né? Mas você quer dizer que os homens são reprimidos? Então, eles reprimem sentimento? Eles são reprimidos? Eu não sei se reprimido é a palavra, mas eles não sabem lidar com emoção. Não sabem. É por isso que eles não sabem, por isso que eles vão assim, pela razão. É igual a colega aí falou, eles vão engatando relacionamento e relacionamento, e isso acaba. E eles nunca se encontram, eles não são felizes. Tá? Eu tive um professor na faculdade que ele dizia para nós que o ser humano é dividido ao meio. Então, o homem, tá, ele age com o lado direito, que é a razão. Aliás, o teu cérebro é um lado razão e um lado emoção. 90% das pessoas, dos homens, eles são completamente, totalmente razão. Eles agem por razão. E as mulheres por emoção. Até na época, eu entendi aquilo ali e aquilo ali ficou. Mas hoje eu penso, nossa, como ele foi machista, né? Que colocação mais machista. Né? Por que eu não posso voltar atrás no tempo e levantar a mão e dizer, perdão, professor, mas tu estás sendo extremamente machista. Gente, vocês estão falando tudo isso aí a nível de Brasil. E isso, tá? eu falo para os meus alunos. A nível de brasileiro. Não pode lavar, porque o menino não pode lavar uma louça. Eu ainda tenho alunos que querida, isso é no Brasil, porque aqui fora não tem isso, não. Como é que é aí? Conta pra gente. Aqui fora, eles são menos machistas, e se chora ou se não chora, eu não sei. Mas eles têm um comportamento bem diferente. Mas como assim?
O Qual que é a diferença? norte-americano, ele não tem esse negócio aí. Na minha cultura, homem não pode chorar, homem não pode lavar uma louça, não pode fazer um landry, ou seja, não pode trabalhar na lavanderia, isso é coisa de mulher. Isso não existe aqui. O homem, ele faz tudo que uma mulher faz. Então, mas isso é uma cultura latina, né? É uma, É cultural, uma- né? Essa cultura aí que ela está falando é a cultura latina, mas aqui o norte-americano, o europeu, o japonês, que eu também convivi muito com o japonês, eu morei 9 anos no Japão, lá é muito machismo, mas por um lado, é um machismo diferente do brasileiro. Agora, o Mas norte-americano, não, eles não são machistas. você morou 9 anos no Japão? 9 anos. E como é que era o japonês lá? Mas você é casada? O japonês, ele é Aham. machista até certo ponto com a mulher, porque lá é ele que manda em tudo, né? A Mas, mulher é segundo plano em tudo, na sociedade, em todo quanto é lugar. E mas a e mulher, a produtividade do japonês? Como é? ah, acho que é melhor do que a do norte-americano. É melhor um pouquinho. Agora, esses homens que eu estou falando aí, eles não são páreo para o brasileiro, não. O brasileiro pode ser o que for, pode ser o maior cafajeste do Brasil, mas se a produtividade dele é boa, ele manda bem. A gente vê conversa aí, de cara de 80 anos ainda está com a produtividade boa e ativa. Não é o caso dos homens aqui, entendeu? Ai, gente, que Agora, horas são agora? Deixa eu o preciso acabar. é bem semelhar o brasileiro. O africano é coisa. Eles dão conta, viu? Olha, Ó, não sei, fala. nem sei. Olha, eu vou encerrar, porque já nós estamos aqui, que horas são agora? 21? Uma hora 21 e encacetada de... 47. Olha que delícia, 1h30 já de live. Então, Luciana, meus parabéns. Foi uma Obrigada. honra ter você aqui. Foi uma É uma delícia honra. conversar com você. Eu que Onde agradeço. você mora, Luciana? Oi? Onde você mora? Eu moro em Tubarão, Santa Catarina. Você falou, desculpe. Você está no Brasil. Sim. Eu sou de São Paulo, capital, tá? Mas você Eu está vi você tá no... capital. Oi? Não, peraí, você está em Toronto ou você está em São Paulo? Agora eu estou em Toronto, no Canadá. Ah, tá. Eu fico 6 meses no Canadá e 6 meses no Brasil. Depois que eu fiquei viúva, eu fiquei intercalando, sabe? Esses 2 países assim. E atualmente eu estou no Canadá. Quando você vai vir? No verão para cá? No finalzinho do verão, aqui é o início de outono. Eu vou a São Paulo, eu preciso ir. Meu filho mora em Barueri. Conhece Barueri? É aqui pertinho. Então, e eu tenho coisas para tratar com ele lá, então eu tenho que estar indo ao Brasil periodicamente, né? Então, ó, foi uma super honra ter você também aqui, Evânia. Foi uma delícia conversar com vocês. E nós estamos com o projeto 2021, então é todo dia, às 8h21, eu estou fazendo live, abrindo live e chamando as pessoas para participar comigo. Foi uma delícia falar com você, tá bom? Obrigada. Eu No agradeço Facebook, a oportunidade, Facebook foi você- muito bom. Fala. no Sempre Facebook pode tive entrar mais muita pessoas. vontade de falar contigo assim. Ah. Então, no Face dá para entrar mais gente. Amanhã eu vou testar, ver se eu consigo colocar mais pessoas. Tá bom? Certo. Qual vai ser o tema? Amanhã tá decidido, mas eu não lembro qual vai ser, não. Possivelmente eu tinha um exercício para fazer hoje que a gente acabou engatando no papo aqui, eu nem fiz. Então eu vou deixar para amanhã. É um exercício bacana, que eu acho que vocês vão gostar. Tu não esperava pegar 2 mulheres tão faladeiras, né? Ah, 2 mulheres deliciosas, deliciosas. Obrigado. Então, antes de encerrar, você está em Jundiaí, né? Jundiaí é pertinho de Barueri, não é? Mas eu poderia aqui do lado de São Paulo, né? Aqui em Sim. Jundiaí é na Anhanguera, indo para Campinas.
Ah, então você está perto, porque eu estou mais do lado de Alphaville do que em Barueri, mais do lado de Alphaville. Entendeu? Não, mas então, não é longe não, é pertinho aqui. Tá certo. Ó, gente, foi um prazer falar com vocês, ó. Beijão no coração. Amei conhecer o doutor Adalberto Arilha, né? Muito obrigado. E a nossa colega aqui. E a gente vai se falando pelas lives, tá bom? Tá bom. É isso aí. Beijo, gente. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Bye!